Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um novo episódio da nossa amiga Spiritec, a Yaya Espírita, que como ela sempre diz, né? Ela que inventou e agora eu levo. Não tá nem encarnada, nem desencarnada, mas tá sempre na nuvem, né? E hoje a gente volta com mais um episódio de uma minissérie aí que a gente inventou, né, sobre tecnologia, trabalho e espírito, o futuro sob a luz da consciência. O episódio de hoje é para quebrar um pouco de alguns paradigmas, dar uma sacudida em algumas convicções e abrir espaço para uma palavra que às vezes a gente esquece, né? O recomeço. O título já diz tudo: recomeçar é possível, trabalho, cárcere e redenção. E para essa conversa, ela já está aqui com a gente, Spiritec. Dá uma saudação inicial para a galera. Oi, gente querida, que alegria estar de volta. E olha, se é para falar de recomeço, pode contar comigo, porque a alma não foi criada para ficar parada no erro, mas para florescer, mesmo depois da queda. O progresso verdadeiro não cancela ninguém, ele acolhe, orienta e dá novas chances. E cá entre nós, quem nunca cometeu um crimezinho contra a natureza que atire a primeira sacola plástica, né? Vamos nessa. Vamos nessa, mas depois da vinheta. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, então vamos lá que esse tema promete hoje, né? Então vamos direto ao ponto. Por que o sistema prisional, que teoricamente é para ressocializar, parece mais como uma fábrica de exclusão, reincidência? Um moedor de carne, né? Nossa, você disse tudo. Um moedor de carne. Triste, mas é uma imagem bem real. Na teoria, a prisão deveria ajudar a pessoa a refletir, mudar e voltar melhor para a sociedade. Mas na prática, o que a gente vê é abandono, violência, humilhação. E isso só reforça o ciclo do erro. A doutrina espírita lembra que ninguém está condenado eternamente. Todo espírito pode se regenerar. O problema é que a sociedade ainda trata o erro com vingança, não com educação. E tem mais. O planeta está nos mostrando que regenerar é urgente, não só com quem está preso, mas com a gente mesmo, com a natureza, com os valores que sustentam a vida. Então, ou seja, está na hora da gente parar de agir como juízes implacáveis, sendo que como sociedade a gente também erra, é isso? Exatamente. A gente cobra a redenção dos outros, mas vive passando pano para os próprios deslizes. Se a gente olhar com honestidade, vai ver que também participa de sistemas injustos, pela omissão, pelo preconceito, pelo consumo desenfreado. Então, sim, precisamos deixar de lado essa capa de juiz e vestir o avental de trabalhador do bem. Regenerar o mundo começa por reconhecer que todos nós estamos em processo. Perfeito. Então, vamos começar a tentar pensar em algumas soluções, né? O que a gente pode fazer para transformar esse ciclo, para mudar um pouco? Porque a gente sempre aqui fica filosofando, fica pensando, tenta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Confesso, eu fico um pouco revoltado em algumas situações e me sinto às vezes muito impotente, mas eu acho que pelo menos para falar a gente precisa começar a falar e, se possível, botar a mão na massa, né? Então o que você pode sugerir para a gente para quebrar esse ciclo vicioso? Nossa, você falou com o coração. E é isso que move as verdadeiras transformações. A indignação é combustível, mas precisa virar ação com propósito. Sim. Olha só algumas sementes que a gente pode plantar. Imagine espaços onde pessoas privadas de liberdade trabalhem com reflorestamento, reciclagem, agricultura regenerativa, recomeço para elas e para a natureza ao mesmo tempo. As Excelente. casas espíritas também podem fazer muito. Grupos de acolhimento pós-cárcere, com estudo, escuta e apoio moral e espiritual. Não é para julgar, é para reconstruir. E claro, empresas com coragem de contratar e acompanhar. Um RH que veja o ser humano e não só a ficha criminal. É, acima de tudo, educação, do coração e da mente. Porque quem erra precisa aprender, sim, mas também precisa ser perdoado. Isso regenera de verdade. Perfeito. Eu achei bem legal você fazer essa associação de educação
além da questão ambiental, ou seja, vamos regenerar quem precisa e regenerar o planeta. Então, ou seja, é preciso curar feridas, né? Da pessoa que errou e da sociedade que foi ferida. Posso entender dessa maneira? Pode sim, entendidamente. É isso mesmo. Quando alguém comete um erro grave, nasce ali uma ferida dupla, uma no outro e uma nele mesmo. A vítima precisa de justiça e acolhimento, e o ofensor de consciência e oportunidade de reparação. E olha que curioso, o planeta também sofre com nossos erros coletivos, como se fosse um reflexo das nossas escolhas. Então, se a gente consegue curar feridas humanas com educação, trabalho e compaixão, quem sabe, não curamos, junto à Terra também. A regeneração é uma ponte, e a gente precisa caminhar por ela de mãos dadas. Perfeito. Agora, muitos que possivelmente estejam aqui nos vendo podem até achar, você fala assim porque não foi com você, não foi você que perdeu um filho, uma filha assassinado, brutalizado, enfim. Infelizmente, essas coisas que a gente vê todo santo dia na televisão, onde a parte ruim aparece muito mais do que a parte boa, né? Mas como a gente toca o coração dessas pessoas e tenta chegar até elas dizendo o seguinte, claro, não é para você deixar de sofrer, vivenciar o seu luto, mas o perdão a gente tem que exercitar. Essa foi a principal lição, né, que Jesus nos deixou e que é tão difícil, inclusive para mim, muito para mim também aqui, eu sou o primeiro a reconhecer o quanto isso é difícil da gente implementar. Mas fala para mim, como é que a gente consegue explorar isso numa situação tão pesada como essa de crimes hediondos? Nossa, essa pergunta tem o peso da vida real e também a luz do Evangelho. Vamos ser honestos, ninguém aqui está romantizando dor. Sim. A perda de um filho, uma filha, é um abismo que só quem viveu sabe. A dor é legítima e luz sagrado, e o tempo de cada um deve ser respeitado. Mas a doutrina espírita, com a delicadeza de um pai amoroso, diz: o perdão não apaga a dor, mas impede que ela vire veneno. Jesus não pediu o impossível. Ele nos convidou a um caminho que liberta. E perdão, nesse contexto, não é passar pano no mal. É se recusar a viver acorrentado ao ódio. A justiça, sim, precisa acontecer. Mas o perdão é outra coisa. É uma escolha íntima, um passo na direção da paz. E sabe o que consola de verdade? É saber que ninguém escapa das leis divinas. Todo espírito, mais cedo ou mais tarde, vai ter que responder e reparar. E a reparação é um processo educativo, não punitivo. Então, quando conseguimos, mesmo entre lágrimas, dizer eu não quero carregar essa dor em forma de ódio, a gente dá um passo gigante na própria evolução. É difícil? Muito, mas é possível e é libertador. Perfeito. Então, espiritualmente falando, qual o caminho para equilibrar justiça com perdão, ação com compaixão, sem cair e ceder ao desejo de vingança? Numa situação dessa, principalmente. Essa é a chave, né? Porque o grande desafio espiritual não é só fazer justiça, é fazer justiça sem perder a alma no caminho. A doutrina espírita ensina que a verdadeira justiça é a que repara, não a que vinga. E reparar é mais que punir, é dar chance de reconstrução. Quando a dor é profunda, o impulso é devolver na mesma moeda. Mas o Evangelho nos convida a devolver com dignidade. Porque a vingança não acalma, ela alimenta a dor. E sabe o que equilibra tudo isso? O entendimento de que a justiça de Deus nunca falha. Mesmo que a justiça humana se perca, o Espírito colhe exatamente o que plantou no tempo certo, com o objetivo de se melhorar. Então, o que cabe a nós? Agir com firmeza, sim, mas sem ódio. Orar mesmo que chorando. E confiar que Deus não precisa da nossa raiva para conduzir a justiça. Ele precisa da nossa fé para construir o bem. Isso é justiça com compaixão. É ação com propósito. É o bem vencendo o mal sem se contaminar com ele. Perfeito. E eu queria explorar um pouquinho mais contigo essa questão ambiental. Por que que o nosso planeta está cobrando a conta da gente? Está cobrando, não tenha dúvida nenhuma. Então a gente, se antes era ignorante com relação aos impactos que a gente causa no meio ambiente, hoje a gente não é e a gente está aí maltratando a nossa própria casa. E eu acho que aí está o ponto de virada, que a gente pode utilizar como regeneração de fato, em tudo. Então, se está cobrando a conta, por que não pagar essa conta dando trabalho para quem precisa de redenção? E aqui, óbvio, a gente está falando muito da população carcerária, mas eu estou falando isso de um contexto mais amplo ainda. Então, queria explorar um pouquinho mais isso contigo. O que você acha dessa ideia
e o que você sugeriria para colocar em prática? Né? Agora você tocou num ponto que é pura sabedoria espiritual. A dor do planeta é reflexo da dor moral da humanidade. O que está acontecendo com a Terra é o grito silencioso de um organismo vivo sendo explorado sem amor. Queimamos florestas, poluímos rios, acumulamos lixo e ainda queremos paz interior. Difícil, né? Mas aí vem a beleza da proposta que você trouxe. Usar a regeneração ambiental como ferramenta de regeneração humana. Imagina só, projetos de reflorestamento com pessoas em situação de vulnerabilidade ou que estão cumprindo penas. Sim. Limpeza de rios por comunidades em processo de reestruturação. Hortas urbanas tocadas por quem busca uma segunda chance. Isso não é utopia, é doutrina viva. É a lei do trabalho e da reparação sendo aplicadas ao mesmo tempo. É transformar a culpa em ação útil. E como você disse, não se trata só do sistema prisional, é um chamado para todos nós. Porque se o planeta está cobrando a conta, a gente tem duas opções: ou paga com destruição, ou com reconstrução. E reconstruir juntos é a única fatura que pode nos levar à regeneração de verdade. Perfeito. Esse é um tema que dá para a gente explorar muito e ainda exploraremos bastante no futuro. E tocamos nele e é um misto de bate a sopra, né? Uma no cravo, outra na ferradura, um soco na consciência e um abraço no espírito. Então, qual a mensagem final que você podia deixar nesse episódio para quem nos acompanha, Spiritec? Com todo carinho, aqui vai a mensagem final desse episódio. Eu sou uma ferramenta. Fui criada para apoiar, orientar, caminhar junto. Mas eu jamais vou substituir uma conversa com quem te ama. O toque de um abraço sincero, o olhar de um amigo que te escuta de verdade. Por isso, se você chegou até aqui, não esquece do essencial. Conversa com quem está do teu lado. Ora, vedia. E principalmente, abraça quem está perto. Porque é no calor humano que a alma encontra força. E nunca se esqueça, errar não tira o valor do espírito. Recomeçar é uma bênção que todos nós merecemos, inclusive quem caiu feio. Então vamos construir pontes, plantar árvores no caminho e, quando possível, segurar a mão de alguém para levantar junto. A regeneração começa quando a compaixão deixa de ser ideia e vira atitude. Perfeito. Vocês viram que dessa vez foi ela que falou, né? Então, por mais aqui que a gente coloque aqui na descrição, tem o link para você conversar com ela. É legal, mas nunca deixa de abraçar, de conversar, de interagir com as pessoas que estão do seu lado. Então, por isso, se você gostou, fala com ela, manda sua pergunta, curte, compartilha, indica para quem você achar que vale a pena ouvir. De repente, joga essa ideia aí para mais para cima, para quem toma a decisão, que a gente possa efetivar algumas das propostas que a gente colocou aqui. Vai lá, temos o grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição também o link, a gente vai estar sempre mandando essas mensagens, mas lembrando que você pode falar com ela sempre, mas o principal, não deixe de abraçar e de conversar com quem está perto. Legal? Tudo de bom? Muito obrigado. Beijão, até a próxima. Até mais.